Hoje a gente vai falar de mielinização. Mielinização. Então vamos começar do começo, certo? Mielinização tem muito a ver com mielina. Quem não sabe o que é mielina? O melhor jeito de explicar é capa de fio. É uma espécie de capa de material que tem ao redor do sistema nervoso central e ao redor de todo o sistema nervoso. Ou seja, é a capa de nossos nervos, uma capa de fio, certo? Vamos lá. Imagine que um fio, certo? E outro fio se cruzem sem capa. Acaba tendo troca de informação onde não deveria. Tanto é que se você molhar um computador, ele estraga. Por que estraga? Ele estraga porque uma energia que não deveria ir para outro fio acaba indo fora de ordem, ou quando não deveria. Isso cria uma disfunção, isso cria um problema, certo? Então, quando a criança ainda não sofreu mielinização, ainda não tem seus fios encapados, a criança sofre muita sinestesia. O que é sinestesia? É, por exemplo, ouvir um cheiro, ouvir um som e sentir um cheiro. Ouvir um som e sentir o gosto. E a sinestesia ela é mágica em alguns sentidos quando proporcional, mas quando desproporcional ela gera espasmos, gera epilepsia, é bem problemática. Mas vamos pensar na medida saudável, certo? O nosso cérebro, ele tem uma coisa muito engraçada que é, aliás, a formação de uma criança tem uma coisa muito legal. Ela funciona de forma cefalocaudal. Ou seja, primeiro se forma a cabeça, né? Primeiro você é um óvulo fecundado, lá bonitinho no útero da mãe, e depois vai esticando para baixo até criar uma cauda, certo? Do céfalo, do cérebro para a cauda. Ou seja, a parte mais central do subconsciente vai sendo empurrado para a periferia, mais para baixo. E depois são formados os membros, braços e pernas, certo? Como funciona a mielinização? Ela funciona do 0 aos 5 anos de idade. Não engessadamente, obviamente, né? É um processo principalmente emocional e é um processo de formação. É um processo adaptativo. Sabe, é uma teoria fundada por Edward Reich, né, um parceiro de Freud. Não lembro se o primeiro nome dele era de fato Edward, mas enfim. Foi um arquétipo de estudo muito útil, muito necessário, certo? E muito usado para análise corporal. Não é o que a gente vai estudar aqui, certo? Para quem tem interesse nisso, é bem interessante. Tem vários grupos de pesquisa e de estudo. Um deles se chama O Corpo Explica. Explica de forma mais fundamentada e mais tecnológica não, de forma mais profissional como utilizar. Não compreendo implicações espirituais, mas eu entendo que, nesse caso, mas eu super recomendo. É muito útil para a expansão de consciência, para a compreensão do outro, é bem interessante. O que a gente vai usar dessa parte vai ser para interpretação, como eu vou dizer, para interpretação visual, o conceito de alguns como é que se diz? Para interpretação de alguns conceitos abstratos em tradução para o físico, em tradução para a mecânica básica, certo? Como eu disse antes, é aquele exemplo do fiel e às vezes do criativo. São essências propriamente diferentes. Mas é uma ótima forma de entender o funcionamento ou a distância de ligação entre um comportamento e outro. Mas enfim, voltando à termologia de Reich. Freud dizia que dentro do corpo há uma mente, certo? Essa mente pode ser diferente do corpo. Reich dizia que o corpo é uma extensão da mente, certo? Existe uma matéria chamada linguagem corporal. A gente consegue, por movimentos do corpo, como o tremer de um dedo, de outro dedo, ou às vezes até psicossomática, né? Que doença gera o quê? A gente consegue compreender a personalidade ou como a pessoa pensa, certo?
Esse estudo não. Esse estudo ele é mais evolutivo, ele é mais biológico, ele é mais tátil palpável, por isso que eu gosto. É uma forma mais visual de entender a coisa. Isso, a gente não vai usar isso para finalidade literal. A gente não vai usar para de fato ler uma pessoa. A gente vai usar isso para entender alguns fundamentos espirituais ou, antes ainda, alguns fundamentos científicos para melhorar a interpretação de alguns pontos de vista, certo? Mas primeiro a gente tem que entender como a luz funciona. Quando se fala em partículas em propagação, elas têm um comportamento. Então, se tu tá com uma pedra numa pessoa, vai ter um comportamento. A pessoa vai ser machucada. Porque a pedra ela é sólida, ela é forte. Ela tem tensão entre os átomos, eles são juntos. São unidos como uma coisa só. Por isso, a contusão na cabeça da pessoa é maior. Por outro lado, se você jogar um balde d'água, a tensão entre as moléculas é menor. Então, todos somos um ali é um pouco mais fraco. É um pouco mais afórmica, a água ela é mais mole, certo? Ou seja, você encharca a pessoa. Do mesmo jeito, a luz ela tem um sistema de propagação. Ela tem um comportamento, certo? E esse comportamento ele funciona por pulos. Então, por exemplo, tem uma molécula andando, uma partícula, né, ela vem para aqui. A outra vai como que usar ela de carona para pular por cima. E a outra vai pular por cima dessa, que vai pular por cima dessa. Dessa forma, a luz ela se propaga para todos os lados, parecendo com um som. Então, por exemplo, se você trancar a porta do seu quarto à noite e tampar a fechadura, depois destampar com a luz acesa do outro lado, só a luz que entra da fechadura ou das frestas da porta são capazes de iluminar o quarto inteiro. Ou de uma vela dá para iluminar o quarto inteiro. Isso funciona por quê? Porque a luz não anda numa direção só, a luz cresce para todos os lados, ela se refrata. Só que não é só refratação, ela tem esse movimento na partícula. Digamos, um pula o outro e o do meio acaba pulando os dois. Esse processo ele acaba ocorrendo na mielinização. Outra coisa é que ele aparenta muito a forma que a gente desenvolve os processos são muito parecidos com a persona dos movimentos astrais, dos movimentos de astros, como estrelas e planetas. Então imagine da seguinte forma: num planeta existe o eixo, certo? O planeta ele não gira redondinho, bonitinho. Esse eixo ele meio que dança. Então, por exemplo, o planeta ele não vai só girar aqui. Se existe uma lua, ele vai girar mais ou menos aqui assim, certo? Ele vai girar meio que fora do seu eixo, enquanto a lua gira do outro lado. Então, existe o eixo, uma linha reta, que seria a medida da trepidação do planeta. Existe o próprio planeta em si, que geralmente é um redondo, com lados iguais ou distâncias iguais do centro. Existe a Lua ou o disco, dependendo qual for o planeta, certo? Podendo ter luz e podendo ter discos de poeira ou de fumaça, como por exemplo Júpiter ou Saturno, possuem discos. De forma similar, dos zero ou do antes do zero aos 5 anos de idade, existe um processo de maturação física e psicológica. Nesse processo dos 0 aos 5 anos, a mielina funciona. Da gestação é mielinizado o cérebro. Então a criança recém-nascida, geralmente ela já foi mielinizada o cérebro. Ela não vai ter espasmos como ela tinha dentro da barriga da mãe, ela não dá mais chutes inconscientes, certo? Só que ainda não foi mielinizado a área do pescoço. Então logo que a criança nasce, ela mama, ela tem suas primeiras ligações com afeto, com carinho, com apego. A criança entende o conceito de carinho de receber de graça. A criança ela come, ela mama, ela sente o calor da mãe, ela sente o calor do pai, ela sente o cheiro, sente colo, sente diferença de colos. É uma idade em que a criança berra, pede ajuda e recebe essa ajuda. Ou seja, muito ligado à sobrevivência, mas principalmente é uma área mais ligada à social. É a idade, digamos, dentro da gestação, quando a criança está sendo gerada, né? Mesmo quando quase pronta, um mês antes da criança nascer, na verdade um tempo antes da criança nascer, e depois que ela nasce até o primeiro mês, a criança ainda está nesse primeiro processo, o processo de mielinização do cérebro.
na qual a criança desenvolve ela consigo mesma. A criança e seus instintos, a criança e suas sensações sobre o mundo, a criança e suas sensações sobre o útero. Né? Quando a criança está na gestação, ela já ouve, ela interpreta música, a criança já tem seus primeiros sentimentos. Só que é tudo ela correlato a si mesma. Quando a criança nasce, já é ela correlata aos pais. Por isso eu disse, tem muito a ver com apego. Ela correlata a quem dá mamar, é correlata a quem alimenta, é correlata às fraldas. Depois disso, depois da fase da mamadeira, a criança entra numa fase que ela começa a falar. E a mielinização, o osso já está mielinizado, ele já está protegido. Começa a mielinização da área do tronco, em que os nervos começam a ser capados. Uma curiosidade interessante. Enquanto o nervo não é capado, ele ser estimulado desenvolve. Então, por exemplo, a criança, ela na fase da mamadeira eu cuidava assim, assim, assado. Isso fica registrado no desenvolvimento. Como você cuida do seu filho no primeiro mês de vida fica registrado no desenvolvimento dele. Ele pode vir a superar traumas depois? Pode. Mas fica no desenvolvimento dele. Um outro exemplo é a própria árvore, certo? Se você for pegar uma árvore e olhar dentro, você serrar uma árvore, ela vai ter um miolo e várias camadas, vários anéis, certo? Esses anéis de dentro de uma árvore são correlatos a tempo. Digamos, a camada externa foi ontem, a camada mais interna alguns anos atrás e o meio desde a semente. Então, se você cortar ou machucar uma árvore desde a semente, quando ela crescer, ela vai ter essa marca no seu centro. O ser humano ele é parecido, o subconsciente é parecido. Quando se fala de registro, certo? O nosso corpo tem esse registro. Só que qual que é a questão? Quando uma criança tem a época da gestação muito estimulada, ela tende a desenvolver mais inteligência. Quando a criança tem a fase da amamentação mais estimulada, mais cuidada, menos cuidada, isso tem ligação direto com a sua capacidade de entendimento emocional, de pôr-se no lugar do outro. Quando a criança tem a área do tronco mais mielinizada, a criança já tem mais o aspecto de controle, de manipulação, de interação social, de troca e principalmente de trabalho e mérito. Mais especificamente de ação. Né? É uma área, é uma idade em que a criança ela começa a brincar, então tem muito a ver com a criatividade. É uma idade que a criança começa a falar, ela entende linguística, aprende a falar com os outros, aprende que os comportamentos dos pais não são todos incondicionais. Os pais amam a criança incondicionalmente, dão comida todo dia, tem cama todo dia. Certos valores não se perdem, são baseados em amor, em apego. Certo? A criança pode confiar naquilo. Mas outras coisas a criança não pode. Por exemplo, se tu limpar o quarto, eu fico feliz, se tu não limpar, eu fico triste. Se fizer bagunça, eu fico triste, mas se tu me ajudar, eu fico feliz. A criança entende nessa idade o conceito de troca. Mas vocês entendem que o conceito de amor incondicional na nossa biologia é mais importante. Primeiro, a gente é amado incondicionalmente, aprende a amar incondicionalmente. Depois que se desenvolve, a gente aprende a fazer por merecer, a produzir. Então, nessa idade, diz muito sobre a criança ser estratégica, fala muito sobre a criança ser boa negociadora, sobre a criança ser astuta, entender pontos de vista, entender entrelinhas da vida, sobre a criança ser criativa. Em outra fase da vida, a gente mieliniza uma parte mais baixa da coluna, mais perto da lombar, certo? Essa fase, a gente já está falando de uma fase mais processual. Porque tem muito a ver com processos. Por que processo? Porque veja bem, até a idade da brincadeira, do aprendi a falar, muito lindo. A criança aprende sílabas, ela começa balbuciando, né? Depois começa a falar palavras, frases. E a criança tem uma tendência muito forte nessa terceira fase a se colocar na terceira pessoa, porque ela entende o eu na sociedade. Então a criança não fala, por exemplo, vamos supor que o nome da criança seja João. A criança não vai falar eu quero fazer isso, a criança vai falar o João quer fazer isso. Por quê? Porque a criança está se entendendo como um indivíduo na sociedade. O João também é um, o pai é outro indivíduo, a mãe é outro indivíduo.
a criança começa a entender senso comum de sociedade. Os primeiros passos para a sociedade. Nos 4 anos de idade, aqui sim começa a pressão. A criança geralmente está sendo desfraldada, ou seja, a criança tem muito medo de passar vergonha, né? A criança ela se importa com o que os outros dizem, e é uma idade em que a criança ela é mais sensível, é uma idade em que a criança aprende autodisciplina. Eu vou segurar a vontade de fazer cocô ou vou ir no banheiro e vou liberar esse impulso. A criança aprende os conceitos de reter impulso e liberar o impulso. Antes disso, a criança está praticando. Ela fala quando quiser, chora a hora que quiser. Depois disso, não. Nessa fase, a criança aprende autocontrole e autodisciplina. A longo prazo, quando mais velha, isso vai interferir direto nos processos de sua vida. E tem muito a ver com o conceito de humilhação. Já a última etapa tem muito a ver com rigidez. A gente chama de rígido, na verdade. Mas tem muito a ver com tensão. Tem a ver com paixão, com alegria, com sentimentos fortes, com a própria traição, né? A comemoração, a festividade. Tem a ver com uma coisa um pouco mais bélica, algo um pouco mais primitivo, mas ao mesmo tempo tem a ver com atitude, tem a ver com materializar seus sonhos, tem a ver com correr atrás, tem a ver com desejo. É uma fase um pouco mais pesada e de mais responsabilidade. Mas principalmente é uma fase que fala sobre seriedade. Continuando. Esses 5 perfis, eles denotam 5 formatos de corpo, certo? O primeiro a gente vai falar de... O primeiro se chama esquizoide. Como o próprio nome já diz, tem a ver com esquisito, certo? Tem a ver também com esquizofrenia. Tem a ver com tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que é novo, mas principalmente com tudo aquilo que é estranho. Como eu disse, a gente não vai pegar muito a funcionalidade psicológica, a gente vai pegar mais a essência, certo? Mas imagine da seguinte maneira, como essa fase funciona na gestação, eu chamo de fase negativa, certo? Tem mais a ver com do cérebro para dentro do que do cérebro para fora. A forma de pensar ou de se comportar uma pessoa esquizoide normalmente ela é mais lúdica. É uma pessoa um pouco mais, como se diz, imaginativa. É uma pessoa que viaja na maionese, eventualmente fantasia muita coisa, mas principalmente tem um mundo mental gigantesco. É uma pessoa que às vezes tem uma inteligência, tem um cérebro, mas demora para agir. É uma pessoa extremamente bem... Geralmente, os esquizoides são extremamente bem resolvidos consigo mesmo emocionalmente. Por quê? Porque são analíticos. Então, por exemplo, tristeza é como se fosse uma luz. Entende? O sentimento é analisado. Tipo, tá, eu tenho sentimento de tristeza. Tá aqui, tá visível. Não existe arrogância, não existe ego, não existe orgulho. Existe só a constatação. O esquizoide ele é extremamente frio e analítico no seu modo de pensar. Podendo ser uma pessoa afetuosa, são pessoas geralmente atenciosas, são muito queridos. Mas no seu modo de observação, são observadores. Não são de drama. Então são pessoas que, veja bem, vai ter ali do lado um sentimento de alegria, tá ali a alegria, tristeza, tá ali a tristeza. Às vezes o esquizoide ele tá apaixonado e ele não se toca. Eu mesmo já vi muita gente assim. Às vezes o cara tá frente a frente de com quem se gosta, mas vai se dar conta que tá apaixonado quando olhar logicamente pro próprio sentimento. Tipo, você gosta? Eu não gosto nada. Mas por que eu tô me defendendo tão rápido? Aí a pessoa para e olha pro lado assim, tipo, não, tem realmente um sentimento. E aí o esquizoide se toca. O esquizoide é um bicho muito engraçado. E normalmente o esquizoide ele é alto, magro, geralmente tem os ossos, principalmente dos cotovelos, são mais aparentes. Como eu disse, o esquizoide ele normalmente tem os ossos mais aparentes. Ele costuma ter o formato de um palito, praticamente. Aquele clássico seco desnutrido. Ou, como a gente dizia lá na minha terra, é o pau de vira-tripa. Né? Aquela criança que é magra, ou aquele cara que é alto, magro e geralmente estudioso.
altamente refinado e é lento. O esquizoide normalmente é lento para fazer suas coisas. É uma pessoa de muito raciocínio, de muita visão, mas demora até fazer. E se você andar com essa pessoa é estranho, porque de vez em quando ela desconecta do mundo real e entra dentro da própria cabeça. É uma pessoa que para o que está fazendo do nada, sem nenhum motivo aparente, viaja na maionese e depois volta com uma resposta genial para o problema. São pessoas extremamente criativas. E isso é muito relacionado à gestação. Por isso eu digo que é uma fase negativa, é uma fase antes de nascer. A segunda fase da mielinização é chamada de oral. A própria palavra oral já está falando boca, oral de oratória, certo? Por que é chamado de fase oral? Porque é a fase em que a criança mama, a fase em que a criança chora, a fase em que a criança pede ajuda para tudo, é uma fase em que a criança é dependente, mas principalmente a fase dos 2 aos 3 anos de idade. É uma fase em que a criança chora e o adulto vem ajudar. É a fase em que a criança ri e o adulto está ali para dizer, ai que bonitinho. Então, é a fase que a criança descobre contato com o outro. Então, enquanto o esquizoide tem a ver com sua reflexão íntima, você consigo mesmo, seu lado até vamos dizer mais espiritual, o esquizoide ele tem mais a ver com seu lado emocional, seus apegos. Sou apegado à minha mãe, sou apegado ao meu pai, ou sou desapegado. Tem gente que às vezes tem o traço da oralidade muito forte e são pessoas desapegadas. Tem gente que superou o problema. Agora, o esquizoide, ele traz um refinamento na área emocional. São pessoas mais sensíveis à dor do outro, são pessoas que percebem que o outro está sofrendo ou não está. São pessoas mais atenciosas, têm talento para isso. O esquizoide, por vezes, pode ser bem resolvido consigo, mas é um zero à esquerda para ver que o outro está chorando. Às vezes o outro está chorando por dentro e o esquizoide não se fraga. O oral, às vezes, não tem noção da matéria da escola. Não entendeu nem o assunto que as pessoas estão falando, mas ele consegue saber o que cada um está sentindo. Por isso o oral ele é ótimo em oratória. Quando uma pessoa oral, né, com esse traço de caráter muito desenvolvido, ela estuda e fica boa no assunto, quando ela vai fazer um discurso, ela consegue tocar o sentimento de cada pessoa que está ouvindo, certo? E o principal traço físico externo do oral é a pessoa ser redondinha. Ser tanto traços arredondados, né, no corpo, como a pessoa ser gorda, ser literalmente redonda. É uma coisa muito engraçada, porque a gente está falando da fase infância, quando a criança recém nasceu. É um mecanismo de defesa, se for ver do ponto de vista evolutivo animal. Porque a criança é fofinha, tem adultos fortes para protegê-la. A criança não é arrogante ou, digamos, querer ser maior do que os outros. É o oposto, é se fazer de vítima. O oral, por vezes, ele é o mais fofinho, é o mais bonitinho, é arredondado. Ou seja, é o mais todo mundo cuida, todo mundo protege. A personalidade oral, tendo ou não tendo seu traço negativo, é um traço que geralmente é rodeado de gente, gosta de calor humano. E geralmente lida bem com esses calores humanos. Né? Costuma negociar bem com as emoções. E são pessoas, como eu vou dizer, conseguem ser bem convincentes. E perceba, são traços de caráter, ou seja, não tem a ver com a pessoa ser boa ou ruim, mas tem a ver com a sua constituição interna. Tem a ver com... Só que principalmente, a gente não está olhando desse ponto de vista, a gente está olhando do ponto de vista cambriano. Como assim cambriano? Lagosta, o escorpião, aranha, qualquer inseto. É um animal da era cambriana, é um animal simples, é um animal troglodita. Ou seja, de mecanismos de defesa. O ser humano, por mais evoluído que ele seja, a gente ainda é um animal. Ou seja, a gente ainda tem mecanismos de defesa. Só que a quantidade de mecanismos de defesa que a gente acumulou ao longo de anos de evolução fez a gente ter um repertório quase infinito. E dentro desse repertório quase infinito como espécie, cabe muita variedade de personalidade. Dentro dessa variedade, dessa gama, existem esses traços, que são poucos que resumem muitos, certo? Mas vamos lá, enquanto o esquizoide seria um conceito mais relacionado ao medo, a se ver rejeitado e fugir para dentro de si, o esquizoide ele é mais relacionado ao abandono. Por exemplo, o bebê mamava todo dia
e teve o corte desse mamar. Isso interfere muito se a pessoa vai ou não ter esse traço estimulado. No caso da rejeição, o bebê não sofre isso no ventre da mãe. A criança sofre isso até o primeiro mês de vida. Então, muitas vezes, se a criança está amamentando e ela cai no chão, porque o adulto é um palerma, mesmo que a criança levantou, tá bem, tá saudável, não aconteceu nada, para o subconsciente da criança, aquilo não foi uma rejeição. Digamos, quer dizer, foi rejeição, foi dor. Só que para o subconsciente da criança, aquilo é abandono. A criança ser deixada no frio é abandono, ser deixada no calor é abandono, ser como é que eu vou dizer? Naquela fase, tudo de negativo é abandono. Na fase anterior do esquizoide, tudo é rejeição. Claro, é ou não é no sentido de que é a fase que a criança está vivendo, é a fase que o corpo está explorando. Mas perceba, cada um desses instintos tem um padrão de moral diferente. É como se fosse a descoberta do momento, a moda do momento, certo? Hoje é, sei lá, o Neymar, semana que vem vai ser o problema na política, semana que vem vai ter outra moda, certo? A musiquinha do fulano de tal, de algum sertanejo universitário, sempre tem alguma porcaria de moda. A criança, ela não é diferente. Hoje é Barbie, amanhã é bicicleta, sempre vai ter alguma paixão, alguma coisa que ela tá muito... que é o que ela tá aprendendo naquele momento. Matéria de escola, cada vez vai ter uma matéria que é a nova que vai estar sendo colocada. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, em cada fase a criança está desabrochando no sentido, ou seja, para aquela fase aquilo é prioridade. Voltando, aqui a gente também acaba tendo um sentido muito forte de yin e yang, certo? São as duas fases mais básicas. Por quê? A primeira fase, a esquizoide, a criança está focada em dentro. Quando a gente fala de oral, a criança está focada em de dentro para fora. Então é uma coisa muito interessante. A terceira fase, e aqui a coisa começa a ganhar um pouco mais de corpo, começa a ganhar um pouco mais de peso, certo? A criança ela mieliniza, ou seja, ela está na fase do jogador. A nomenclatura certa de Heinz era psicopata. Só que psicopata também é uma psicopatologia que faz assassinos. E não é a intenção aqui. Então, me perdoe, Vanessa Sesnick, mas aqui nesse vídeo eu vou chamar de perfil jogador, certo? Mas se vocês forem pesquisar, vai ter outro nome. Eu vou chamar de psicopata, porque fica mais legal. Só para usar a terminologia original de Reich. Mas é também pelo seguinte. O psicopata é uma fase em que saudável, certo? O perfil jogador ele tem uma coisa linda, extremamente afetuosa. Porém, os defeitos da pessoa nessa fase dão exatamente um psicopata. Então eu vou deixar a terminologia original porque eu acho mais bonito. Mas enfim, continuando. Veja bem. Na primeira fase é gestação, formação de ossos e nervos. Isso vai determinar lá no futuro a pessoa ser alta, magra, bem ossuda, aquela coisa assim que não disse negativa. Parece um morcego, parece um gato, parece um bicho com ossos nodosos, unha comprida, sabe? Imagina aquele Nosferatu. É quase essa a estrutura de corpo de um esquizoide, certo? Outra coisa, o esquizoide é também conhecido como perfil alien. Não só por ser alienado, sempre viajando na maionese, mas também por ser estranho, por ser um bicho às vezes difuso da realidade em que vive. Outra coisa, esquizoide geralmente é muito relacionado a sentimento de rejeição. Então não tem só a ver com a gestação. Como eu disse, às vezes o idoso ele mielinizou novas formas de pensar. Então, ou seja, tem muito a ver também com rejeição. Não sei se vocês já ouviram aquela frase: o que não mata fortalece. É parecido com isso. A mielinização, ela tem um touché muito forte, que é o seguinte: se você foi traído, ficou apegado à dor, se você foi humilhado e nunca perdoou, se você se sentiu abandonado e o resto da vida carente, desculpa, você escolheu sofrer. É pior para você. A gente escolhe se a gente quer aprender com a dor que sofreu, evoluir,
Ou se a gente quer levar para ruim, certo? Porém, a mielinização ela acaba sendo uma prova desse o que não te mata te fortalece. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu muita rejeição. E quando eu falo de rejeição, tem dois tipos. Para o cérebro humano, quando uma pessoa sofre rejeição, tu vai num lugar, é negro, vai num lugar e sofre preconceito. Ou um homossexual vai num lugar e sofre preconceito. Todo mundo olha torto, nunca te viu na vida. A pessoa te olha e já te julga. Isso é rejeição. Para o cérebro humano, a dor de rejeição, ela dói tanto quanto dor física. Na verdade, o cérebro acende como se fosse dor física. Então, por exemplo, se tu der um soco numa pessoa, ela está sendo rejeitada. É dor direto, dor como uma facada, como sal na ferida, como colocar o dedo no olho. São dores físicas, diretas. O cérebro interpreta da mesma forma. Literalmente. Quando a gente fala de abandono, não. Abandono é uma das dores que ensinam a pessoa a se importar com o outro. O abandono, ele é o tinha e perdi. Enquanto o esquizoide tem a ver com dor, tem a ver com eu estava no frio e senti dor, digamos assim, esquentou, o esquizoide tem a ver com eu estava no calor e ficou frio. É o contrário. Enfim, o oral tem muito a ver com saudade. Tem muito a ver com eu tinha, não tenho mais. Tem muito a ver com afeto e calor, mas também tem a ver com oratória, com comer, com sabor. Tanto é que orais dão ótimos cozinheiros. Tem muito a ver com sentar para conversar. Tem muito a ver com amizade. Mas e também outra coisa. Tem muito a ver com obá. Como assim? O redondo, ele tem a mesma distância do centro, para qualquer lado que você for. Tem muito a ver com acolhimento. Tem muito a ver com todos somos um, todos somos iguais, todos temos uma criança, todos temos fome, sede, frio, todos somos... Não existe melhor e pior, somos diferentes. Essa lição que eu consigo tirar dos dois. A lição do esquizoide é cada ser humano é um universo. A cabeça de um esquizoide é gigantesca. Quando a gente fala do oral, a gente já está falando de todos temos saudade, fome, frio, sede, todos somos... Enfim, tem a ver com o teu coração gigante. Mas, como eu falei, a gente está falando aqui não só de caráter, a gente está falando de evolução a nível de mecanismo de defesa. Então, continuando. O esquizoide ele é principalmente estimulado pela rejeição. Ou seja, você levou uma facada no rim, você levou um susto, ou alguém brigou contigo, ou em algum lugar tu não foi nem bem-vindo, sofreu preconceito, você está tendo sentimento de rejeição. É assim que o cérebro acende, certo? E um jeito do corpo humano reagir a isso é entrando para dentro e parando para pensar, parando para raciocinar. Ou seja, a rejeição, falando a grosso modo, tá? Geralmente quando uma pessoa é muito evoluída, ela já não sente mais rejeição, mesmo sendo rejeitada. Ela reconhece ser rejeitada sem sentir a dor. Mas aí estamos falando de alguém mais encorpado, mais maduro, certo? Aqui a gente está falando de um bebê ou de 0 a 5 anos. Enfim, o estímulo é a rejeição. É muito ligado ao fator medo. Quando eu falo medo... Peraí. Tem muito a ver, a princípio. Depois vai. Mas eu vou vincular os 5 tipos de mielinização com 5 tipos de receptores básicos. Por quê? Porque, embora sejam diferentes, eles acabam tendo muito a ver em essência. Então vamos lá. 5 tipos de receptores básicos do cérebro são medo, tristeza, prazer e alegria, afeto e angústia ou raiva. Por que eu vou falar desses 5 receptores? Eles são receptores, certo? Um réptil, um mamífero e uma pessoa vão ter em comum. Isso é básico e inerente a qualquer um que tenha cérebro, praticamente. Mas se for pegar, por exemplo, um peixe, ele é menos evoluído. Muitas vezes o peixe vai ter 3 receptores. O de medo, raiva e afeto. Ele não vai ter capacidade de sentir alegria e prazer.
Ou o contrário, tem animais tão cambrianos, tão básicos nas zonas abissais do oceano, que eles não conseguem sentir diferença entre raiva, afeto e fome. Para os três é a mesma recepção. Tem fome, ataca. Tem desejo de procriar, ataca. Tem fome, tem saudade ou afeto, ataca. O bicho só tem essa ligação. E falando de caráter, tem algumas pessoas que lembram isso. Voltando, rejeição, ela é muito ligada a medo. Certo? O oral, ele tem muito a ver com o conceito de abandono. Como eu disse, fase 2 a 3 anos. Certo? Isso tem muito a ver com a amamentação, mas principalmente tem... Peraí que eu errei. Com abandono. E o receptor que eu acho mais parecido com ele é o da tristeza. Ou do afeto. Mas nesse caso eu vou colocar como tristeza. Porque, primeiro, que a tristeza ela é a base da filosofia. Quando qualquer pessoa fica melancólica, ela para raciocinar. E segundo, é porque a tristeza ou a morte, o conceito de abandono, de perder alguém, é a porta de entrada, ou é o ponto de partida para você começar a dar valor pro outro. Tipo, eu sempre tive meu pai, minha mãe, meus amigos, sempre aqui. Saía um, entrava outro, nunca tinha falta. Agora, quando eu me vi sozinho no frio, no escuro, sem ninguém, bateu saudade, bateu tristeza. Não bateu medo, nem bateu orgulho ferido, mas bateu tristeza, porque era bom tê-los. Quando eu estava com eles, eu não me preocupava com isso, eu me preocupava com orgulho. Daquele dia em diante, passei a me preocupar com quem estava à volta. Experiências assim entre pessoas narcisistas é extremamente comum, é uma fase da evolução. Seja aos 3 anos de idade ou aos 30, em alguma fase da sua vida, ou isso vai acontecer, ou você constatou isso por filosofia. Também salve isso, galera. Você passar por uma dor é normal, certo? Acontece, a gente escolhe evoluir. Agora, a gente não é obrigado a passar pela dor para evoluir. Tu pode constatar isso, é aquele velho ditado. O sábio ouve o conselho e aprende a lição. Ouve o exemplo e aprende a lição. O retardado, ele acaba tendo que fazer o problema, tendo que sofrer o dano para ir aprender a lição. Então, a gente não é obrigado a aprender por esse meio. Só que, por ter isso bem constatado e bem separado, a gente pode chegar à conclusão sozinho. Mas enfim, continuando o nosso yin yang, né, de dentro para fora, de fora para dentro. O esquizoide tem muito a ver com rejeição e com medo. A oralidade, o oral, tem muito a ver com abandono, com tristeza e eventualmente com afeto. Mas principalmente tem a ver com insabedoria com todos somos um. E é irônico isso, que esquizoide tem a ver com medo, algo que muito paralisa a inteligência. Só que a muito longo prazo acaba tendo a ver com imaginação, com a informação de um eixo. Tem muito a ver com desenvolvimento de grandes instâncias visuais. Ou visualização de grandes quadros em movimento. Por isso é um cérebro muito lúdico, consegue ver a natureza funcionando. Indo um pouco além, saindo de dores simples e entrando em dores mais complicadas, nós chegamos ao nosso querido perfil jogador, também conhecido como perfil psicopata. Como funciona? O perfil psicopata, ele tem muito a ver com manipulação. A dor que o rege é a manipulação, certo? Então, por exemplo, imagine que uma pessoa veio e te ensinou algo. Você recebeu informação. Alguma pessoa te ensinou algo, você recebeu uma informação. Do mesmo jeito, você ensina algo para alguém, essa pessoa recebeu a informação. Você vai fazer um processo simples. Eu vou pegar um lápis e vou escrever. Eu estou manipulando o lápis. Eu peço para o João fazer uma comida para mim. Eu o manipulei. Eu tive uma atitude que fez ele ter uma atitude. Logo depois ele traz a comida. Eu como, tá uma delícia. Digamos, ele manipulou algo, mas chegou para mim. Então a manipulação em si ela não é ruim, certo? Quando tem liberdade. Agora, imagine que eu sou um dono de empresa e falo pro meu funcionário, se tu não vier amanhã tu está demitido. Ele tem escolha, ele pode não vir ser demitido, só que é cruel. É uma chantagem. Faz a pessoa se sentir manipulada. Quando você conta uma mentira para alguém, a pessoa se sente manipulada? Sempre que você tirar a opção de alguém, você a manipula. E sempre que você mentir ou esconder verdade, você a manipula. E isso dói muito. Só que, veja bem, é uma coisa importante.
A psicopatia que eu me refiro, patologia, não é uma patologia, mentira. Só tem dois detalhes. O perfil jogador, ele tem como macete, como característica, linguagem de troca. É uma pessoa que muitas vezes, se tu conhecer uma pessoa desse perfil, ela pode ser honesta, são ótimos líderes, são carismáticos, são queridos, geralmente são prestativos, porque a linguagem dele é troca. Então, por exemplo, um oral te ama, ele vai vir, vai te dar um abraço, ele vai expressar. O esquizoide te ama, ele vai te amar na filosofia dele, mas ele vai ficar quieto observando, ele não vai expressar aquilo. Muitas vezes ele vai fazer um poema, vai te mandar um teorema matemático, ele vai puxar assunto, mas todo meio errado. O psicopata não. O perfil jogador, se ele te gosta mesmo, ele vai te fazer um presente, ele vai te resolver um problema, ele vai te dar uma oportunidade, vai abrir uma oportunidade, ele vai fazer algo. Não necessariamente querendo algo em troca. Aí que está a questão. Uma coisa é a pessoa ser de ação. A pessoa ter como linguagem predominante ação e troca. Psicopatas são ótimos negociadores. Outra coisa diferente é a pessoa ser egoísta. E o perfil psicopata tende muito a dois problemas. Ser egoísta e ser narcisista. Tanto é que o perfil jogador, ele tem uma tendência muito grande a ter psicopatias, é a principal patologia que vem dele. Cada um dos 5 tem alguma patologia relativa, certo? O perfil psicopata, ele tende muito à questão de domínio. Tanto é que ele é um perfil quente, é um perfil de ação. Não gosta de ficar parado, não gosta de entrar. Não é que nem um esquizoide que gosta de entrar na cabeça, na própria cabeça, ele gosta de estar por fora. Tanto é que o psicopata ele gosta de saber todas as verdades, mas ele não tem saco para ficar estudando. Ele gosta de ouvir e já fazer. Quando tu fala de um esquizoide, ele gosta de raciocinar. Quando tu fala do oral, ele gosta de sentir. O psicopata é um perfil precário nos dois sentidos. É uma pessoa que geralmente foge da própria mente e foge dos próprios sentimentos. É uma pessoa que tem que fazer força para fazer essas coisas. Geralmente é o hiperativo, enquanto o esquizoide geralmente é o hiperativo desatento. O perfil psicopata geralmente é o hiperativo agressivo. O hiperativo que não para quieto, que enche o saco de alguém. Enfim, apesar do senso de domínio e de ciúmes, quando tu pega uma pessoa saudável nesse sentido, uma pessoa de perfil jogador, ela é maravilhosa. Como eu disse, são ótimos líderes. Geralmente eles compram teu partido, são leais, tem todo um lado muito bonito. Isso sem falar que tem visão de ponto de vista. São pessoas que são ótimas negociadoras. Agora, tem um ponto de vista interpretativo muito bom, porque tem visão estratégica das coisas. Outra coisa. Uma coisa é a gente pegar um perfil isolado. Tipo, a pessoa é só esquizoide, ela não fala. Uma pessoa só oral é uma criança grande. Só psicopata é uma máquina de ação. Uma máquina dinâmica de ação, só isso. Agora, se você for pegar uma pessoa normal, ou sem patologia, uma pessoa saudável, ela vai ter todos os 5 e vai ter um acentuado. Então, assim, se tu andar com teus amiguinhos na escola, ou com um grupo de amigos do trabalho, tu sempre vai ver as pessoas mais destacadas para um ou para outro. E geralmente tu vai ver a maioria dos grupos com cada membro se destacando em um deles. Então geralmente vai ter um que é o mais inteligente, um outro que é o mais sensível. Tu vai ter um que geralmente é o líder, e esse geralmente é o perfil jogador. É aquela pessoa de ombro mais largo, é aquele mais pompudão, é o que dá cara a tapa, é o que tem mais atitude, geralmente é o que vai à frente. Só que ao mesmo tempo é aquele que todo mundo tem que aconselhar. Todo mundo tem que dar uma puxada. E quando saudável é lindo, porque ele vai perguntar. Ó, eu não sou tão sensível, mas tu é, o que tu acha dele? É aquele que dá utilidade, é aquele que comanda. Ó, tu é mais inteligente, o que você acha dessa situação? Geralmente é o cérebro atrás do cérebro, é aquele que articula. Geralmente é mais astuto, mais criativo. Mas, fato, quando com defeito, quando pifado, quando arrebenta o fio, enfim, quando vem com defeito de fábrica, fudeu. Geralmente é um perfil que, quando errado, é o psicopata. Extremamente dominador, extremamente narcisista, pode estar totalmente errado na teoria. E na prática, ele vai bater no peito e dizer que é e vai inventar uma mentira pra fingir que é. Faz de tudo pra não perder a zona de comando.
briga com Deus e todo mundo. Às vezes é nitidamente o menos qualificado. Vai inventar alguma coisinha. Quando saudável, é extremamente brincalhão. São pessoas muito gostosas de se conviver, sabe? São pessoas que participam. Tem bem aquela coisa de participar do oral e a imaginação do esquizoide. Poxa, são pessoas muito legais. Eu falei, cada um é correlato a uma patologia ou a uma doença, certo? O esquizoide, eu digo que ele é o perfil mais espiritual, porque a tendência à patologia, eu não estou falando de mediunidade, tá? Tô falando de patologia, de doença, tenho respeito. Mas a patologia do esquizoide, ela seria duas, na verdade, seriam duas. A esquizofrenia e a segunda é a psicose. Muito ligadas a medo, tem muito a ver com fuga da realidade e, no caso da psicose, mania de perseguição. Então é típico, às vezes, de pessoas que sofrem abuso em casa, que sofrem pais muito controladores, né? Mesmo quando não tem mais ninguém controlando ou correndo atrás, tem-se aquela mania de achar que alguém está controlando. O cérebro se acostuma a atuar dessa forma. E curar uma pessoa dessas é bem difícil, envolve muito carinho, envolve muita compreensão, mas principalmente envolve a pessoa ter a maravilha de descobrir que ela não é mais perseguida. Então é muito lindo ver uma pessoa se curando disso. Quando uma pessoa tem a patologia do oral, ela já é mais ligada a afecções, certo? De novo, não estou falando de um saudável, estou falando da doença, tá? E a afecção, ela é muito ligada a afecções psicossomáticas. São muito ligadas a apego. Então, por exemplo, eu vou morrer se eu não tiver uma caneta branca no bolso. Ligação com... muito ligadas à superstição ou dogmatismo. Não, nem tanto dogmatismo. É mais apego emocional a alguma coisa. Minha autoconfiança vai embora se eu não fizer minhas 3 orações de manhã. Ou se eu não tiver com tal pessoa, eu vou morrer. Se eu perder meu namorado, eu vou morrer. Já teve 5. Perdeu 5 e não morreu até agora. Mas se eu perder esse pela 5ª vez, eu vou morrer. Aí geralmente perde e chora, tem contra outro. Enfim, são pessoas que sofrem de um apego muito grande. E às vezes quando perde, não é tão doloroso. Mas quando tá, tem constantemente medo de perder. Isso é afecção. Ou botar um valor simbólico muito grande numa coisa. Um valor que não é real. Por exemplo, ter fé em Deus é uma coisa importantíssima. Só que, veja bem, ter fé em Deus é autoestima, autoconfiança e acreditar num bem maior. Então, às vezes, poxa, eu sou ateu, mas eu acredito nas ondas de frequência e eu vibro, ou enfim, por mecânica, eu vibro numa coisa boa. É óbvio que coisas boas vão acontecer contigo. E pelo amor de Deus, se tu é uma pessoa gentil, bondosa, sensata, mais provável é que coisas boas vão acontecer. Eu brinco que às vezes tem ateu que é mais cristão que os cristãos. Enfim, aí vem a pessoa e fala, se não acredita em Deus é desonesto. Isso é afecção. Tá muito apegado a uma coisa que, de fato, não é o que não tá atrelado um fato ao outro. A realidade da vida é mais criativa. A realidade da vida ela tem muita variedade. E está criando mais variedade. A natureza está sempre criando variedade. Quando a gente fala do psicopata, ou do perfil jogador, as suas doenças principais são psicopatia. Vamos dizer assim. E o que vem a ser psicopatia? Psicopatia tem a ver com 2 coisas. Manipura, ou seja, autoestima e ser visto, autoconfiança. E tem a ver com domínio. Sede de domínio, de controle. Então veja bem, um perfil jogador afetuoso, até mais do que afetuoso, nobre, às vezes daria vida pelo outro. Uma pessoa sensível emocionalmente, o cara tá triste, me doeu, comprei o partido dele. Dentro de um perfil que é cheio de atitude, é maravilhoso, porque tu vê coisas lindas. Não é do que eu tô falando. Quando eu tô falando de psicopata, de uma doença. A pessoa que tem a doença da psicopatia, ela tem um desligamento da parte afetiva do cérebro. Ou seja, coisas como afeto, ela futiliza, vergonha, ela futiliza. Enquanto o perfil jogador saudável tem um senso de estratégia muito bom, o lobo frontal é bem desenvolvido, uma pessoa psicopata tem só o lobo frontal. Não tem ligações com afeto, não tem ligações com vergonha. Ou seja, é uma doença, é um pedaço do seu cérebro que não funciona.
Mas sim, por incrível que pareça, um psicopata pode ser curado. E não é só com amor. É com. Também, amor interfere muito e ajuda bastante. Mas o psicopata ele é curado com mais do que humildade, com algumas linhas de raciocínio mais. Por exemplo, semelhante ao medo do esquizoide, o psicopata ele é muito ligado ao medo. Não o perfil jogador, tá? O perfil, a patologia psicopata ela é muito ligada a medo. Muito ligado a medo, a raiva e revolta. E geralmente muito fracasso. Digamos, eu tinha minhas coisas e alguém levou. É, falta de domínio sobre a própria coisa. Tipo, foi roubado. Entende? Falta de controle sobre as coisas que tem. Isso tudo machuca. Então ele chega à conclusão que, pera, se eu não fosse bonzinho, eu não tava me ferrando. Logo é um jeito de se permitir botar pra fora aquela raiva. É ilusório? É mentiroso, na verdade. É uma mentira que o cara se conta. Só que essa mentira apodrece um pedaço do cérebro. Então é triste pensar isso. E o oposto também acontece. Existe uma medida natural da biologia em que na qual ao longo de tempos e tempos, quando um psicopata escolhe cometer crimes, que tem psicopata que às vezes tem esse lado e não o faz. Tudo bem, o psicopata às vezes ele pode ter uma moralidade apesar da frieza. Mesmo a frieza ela é danosa, por incrível que pareça. Mas enfim, o problema é quando o psicopata ele tem essa raiva enrustida e ele escolhe fazer. Quando o psicopata faz, dentro de si ele sente culpa. Mesmo que ele não sinta vergonha e não sinta ligações de afeto, ele sente culpa. Porque ele está fazendo a um ente igual a ele, na mesma busca que ele por sobrevivência, nos mesmos sentimentos de desconforto que ele está causando a mesma dor. E na hora ele vai ligar apenas como eu posso prevalecer e você não, e vice-versa, logo eu quero ganhar de você. Mas a longo prazo, primeiro que se torna notório que não é assim que a vida funciona. As pessoas elas se amam, elas se doem umas pelas outras. E ele percebe não estar fazendo parte de um time que ele queria estar fazendo parte. Segundo, o psicopata vê o efeito que ele causou no outro. E mesmo sem ver, aquilo mexe com ele dentro de si. E a longo prazo, esse sentimento de culpa vai crescendo. A maioria dos assassinos psicopatas ao longo da história, de duas uma, ou caem em depressão, ou se entregam para a polícia, pelo peso dessa depressão. Então é uma coisa muito relativa. Uma coisa é uma pessoa que sente depressão porque foi muito maltratado. Você leva essa pessoa num psiquiatra, ela se salva. Tu leva essa pessoa numa terapia, ela se salva. Tu começa a dar acolhimento para essa pessoa, tu começa a dar companhia, ela começa a se dar conta que, pera, minha autoestima era só porque os outros disseram. E a pessoa já se salva. Tu pega uma pessoa que fez uma merda muito grande e se sente culpado, aí é mais complicado. Exige mais atenção, mais acolhimento e exige menos passar a mão na cabeça. No caso, às vezes, de alguém que se xinga demais ou foi muito xingado, tu passar um pouco a mão na cabeça salva uma vida. Se tu pega um psicopata que fez uma merda grande e alimenta a culpa, tu passa a mão na cabeça e ele te esfaqueia pelas costas. E sente culpa de novo por ter te esfaqueado. Então, digamos, o culpado é mais evoluído que o psicopata. Todo psicopata não digo que pratica, qualquer psicopata, não só é um culpado inconsciente pelas formas de pensar, pelas pseudo-decisões, como também se sente, é um futuro depressivo. E quanto mais escolher abraçar esse lado, mais vai ter propensão a desenvolver depressão. A contramedida disso é a pessoa, antes disso acontecer, começar a cultivar outra coisa para desabrochar. Tipo o sentimento de afeto. Como eu disse, o psicopata ele tem muito a ver com linguagem de troca. Então, mesmo patológico, quando ele faz um bom serviço, ele olha bem no olho do cliente, vê que o cara saiu feliz, isso já mexe com a emoção. Um trabalho bem feito, né, digamos uma manipulação bem feita, traz uma certa satisfação. E eu não me refiro a convencimento, tá? Eu me refiro a manipular objetos. Isso traz uma satisfação. Trabalhos de doação fazem toda a diferença. Fazem, digamos, um quebrar desse ciclo vicioso de egoísmo. Sem querer aqui no gancho eu acabei falando uma coisa muito poética. O perfil psicopata, ele é muito coligado à ação, a manipular. E muito coligado
ao receptor de alegria e prazer, certo? É bem aquela busca temporária do que eu quero agora. Então, por exemplo, quero um chocolate quente, eu vou lá e faço. Tenho uma alegria. Queria conquistar a menina, conquistei. Uma alegria. Consegui o primeiro beijo, outra alegria. Levei pra cama, outra alegria. São pequenas vitórias. Queria um emprego, consegui, alegria. Primeiro salário, alegria. Agora, o psicopata ou o perfil jogador é uma perfídia que não vê constância. Gosta de alegrias constantes, mas não vê o afeto. A manutenção dessas alegrias. Lembrando que isso daqui são fases de mecanismos de defesa na vida de um animal chamado ser humano. E aqui a gente tem uma antes da gestação, uma outra de 2 a 3 anos, geralmente. Na verdade, vamos dizer que aqui é de 0 a primeiro mês. Aqui seria de 1 a 3 anos. Aqui já seria de 3 a 4 anos, mais ou menos. Tem exceções, tem para mais, tem para menos. Dos 4 aos 5 anos, a gente tem uma das mais lindas, que é o que eu chamo de quadradão. Mentira, eu chamo de fase da Bíblia, porque é a fase mais puritana, mais autopunitiva. E veja bem, como eu disse, na nossa linha criminal, o psicopata ele tem uma característica engraçada. Além dele ser um pulo, né, ele é mais parecido com o esquizoide do que coral, ele tem uma coisa muito linda na qual ele é estratégico, linguagem de troca. Mas quando para bem, ele estimula a alegria. É uma fase que a criança brinca, a criança aprende a inventar, a articular. A criança aprende a brincar de Lego, aprende a brincar de carrinho, né? Logo depois vem uma fase chamada masoca, ou carinhosamente apelidado de masoca, ou masoquista. E sim, a gente escolheu uns nomes uns nomes cabulosos pros bichinhos. É um maldito psicólogo, mas tudo bem. Essa fase dos 4 a 5 anos, o masoca, lembra que eu falei que poeticamente o psicopata que comete crimes tende a ir preso porque se entregou, ele tende a ter culpa pelos seus crimes? Então, o masoca é a fase que resolve essas culpas. Digamos, o perfil masoca, ele é justamente o oposto, é o otário que o psicopata engana. Normalmente o perfil masoquista, grosso modo, grosso. O perfil masoquista é um perfil grosso. Literalmente. Olha que coisa engraçada. O perfil esquizoide, ele é esquisito. Magro, alto e desconexo com as coisas, aquele olhar de peixe morto. Já o oral costuma ter aquele olhar fofinho de ser lindo. O psicopata, ele já tem aquele olhar compenetrado. Aquela coisa assim, jogador direto, foco a predador, foco ao que tem que fazer. O masoca já tem um olhar mais parecido com o oral. Só que veja bem, o esquizoide ele é alien, ele é esquisito, tem ossos nodosos, ele tem um mecanismo de defesa feito para fugir. O oral ele tem que ser cuidado, então ele é redondo e fofinho, para as pessoas acharem bonitinho e querer cuidar. O psicopata tem essa região da parte da cintura para cima do corpo um pouco maior, tem os ombros maiores do que a cintura. Justamente ombro e braço maior para manipular melhor. Ou seja, o perfil mais manipulador tem braços mais fortes do que as pernas, justamente para manipular, usar a mão para mexer, né? Mani vem do latim mão e pular vem do latim mover. Enfim, masoca, aí perceba os sentimentos. Medo faz a pessoa ser retroativa, retraída, na verdade, faz ela fugir. Abandono faz a pessoa ser bonitinha para não ser abandonada. Bichinho fofinho, temos que levar junto. O psicopata já tem o ombro maior para poder mexer coisas. Ou, enfim, o rock and roll que usa jaqueta de couro e calça descolada para da cintura para cima ser maior. Clássico. Já o masoca, ele é ele é constituído pelo estímulo de humilhação, passar vergonha. E o traço evolutivo do masoca é ter uma carapaça de músculo maior. Ou seja, não quero ser exposto. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Cada um deles tem uma expressão física do sentimento a qual pertence. Então, por exemplo, o masoquista ele tem a ver com vergonha, tem a ver com se sentir humilhado. E sim, humilhado. Tem outras interpretações que eu não vou chegar a essa questão.
A questão é, humilhado tem a ver com vergonha, principalmente, né? Com ser visto, não querendo ser visto. Ou ser visto meu lado feio. Porque o lado bonito, todo mundo quer mostrar. Ou seja, uma falta de respeito, na verdade, mostrar o lado feio dos outros. Mas enfim. Masoquista, perfil da humilhação. Psicopata, o perfil do me fez de otário, logo vou te fazer de otário. Mas não quero que tu saiba de tudo e eu quero saber tudo, ou seja, o perfil mais injusto. O oral, o perfil mais carente, apegado. E o esquizoide, o perfil mais medroso, covarde, escondido, fica imaginando coisa. A grosso modo. Agora, olhando um pouco mais pelo lado bonito, pelo lado proeminente, o esquizoide é o lado genial, geralmente muito inteligente, consegue ver o que ninguém enxerga. O oral é extremamente sensível, tem quase que um olho Sharingan, consegue ver o sentimento dos outros. O psicopata é o cara de atitude, é o cara que toma a frente e vai e faz. O masoca é lento e constante, é o cara de afeto. É o cara que começa e nunca termina. É o clássico trabalhador fichado. É o clássico honesto, correto e sempre. É aquele que aguenta apanhar, mas não necessariamente vai querer bater. É uma pessoa mais enobrecida. E perceba, evolução cambriana. Primeiro tem um bicho estranho. Depois você é um bicho fofinho. Depois você é um bicho que consegue agir. Mas maior do que esses três é você ter capacidade de se conter. Então, a própria natureza coloca Deus, digamos assim, coloca na nossa espécie uma espécie de estatuto de sobrevivência baseado no comportamento ou em ser correto. Só que é apresentado, como que eu vou dizer, uma lista de prioridades. Você tem que primeiro ser um animal para depois ser gente. Só que depois que você é gente maior do que o animal. Esse é o melhor jeito de colocar. Enfim, masoquistas têm uma doença também. Como eu disse, cada um desses tem uma proeminência e uma doença. A doença do masoca é a neurose. Ou seja, ser muito preocupado com o ritual. Ou mais preocupado com o método do que com o objetivo. O oral ele pode ter a afecção, ser muito apegado a alguma coisa. O masoca, quando pro lado entortar os cornos, ele acaba sendo um neurótico. Ou seja, uma pessoa muito apegada a como se faz. Então, por exemplo, vamos cortar assim que vai ser mais rápido. Geralmente o psicopata é criativo e o esquizoide é imaginativo. Os dois olham e se imaginam, vamos fazer, vai ser mais rápido. E ele, não. Ah, por orgulho? Não, porque tecnicamente a gente sempre fez assim. Porque esse é o jeito que a gente sempre fez e vamos manter. Então, o neurótico é muito problemático. Porque às vezes não precisa passar pelo processo todo. Dá pra ir só direto onde funciona. Mas o masoca, ele tem coisas bonitas. Tem coisas muito bonitas. São pessoas nobres, certo? Quando não tem neurose, mais ainda. Como eu disse, dá pra ter só o bom sem o ruim, de qualquer um deles. Dá pra se cultivar, na verdade, só o bom de todos, que é muito conveniente. Mas continuando. O masoca, ele tem coisas muito boas. Primeiro que ele é forte fisicamente. Geralmente são pessoas mais maçudas. Não é muito delineado, não é muito definido, mas são pessoas mais fortes. São pessoas lentas e constantes. Conseguem ficar horas carregando o mesmo peso. Tem muito a ver com muito tempo carregando tensão. Muito tempo carregando peso emocional. Ou seja, são pessoas que aguentam. São pessoas feitas para apanhar. São pessoas que realmente te pegam no colo e te levam até o final. São pessoas que, como eu disse, são leais, elas aguentam muito e são extremamente racionais. Então é uma coisa linda, porque o perfil oral é extremamente emocional, mas não raciocina muito. Consegue raciocinar a nível emocional, ou treina, né? Mas a natureza oral geralmente é mais emoção. A natureza do psicopata é mais estratégia. Do esquizoide é imaginação. Agora, o masoca é um perfil tanto de emoção quanto racional. É um perfil lógico. Na psicologia de Freud ele é chamado de perfil lógico, mas eu chamo de perfil do afeto. Muitas vezes com aquele pai duro, sabe, de família quadradão, que às vezes é sisudo e não levanta a cara pra ninguém, não elogia ninguém nunca. Mas todo mundo sabe o quanto aquele velho já passou pra salvar todo mundo. É aquele velho que tu chega pra conversar, ele é querido, mas é tímido. É uma pessoa que tem medo de vergonha, de passar vergonha. Então geralmente demora pra se expressar, mas quando se expressa é uma doçura. Por enquanto é isso, eu ia fazer o resto, mas deu preguiça. Depois eu vou fazer a parte 3 e a parte 4. Eu vou falar primeiro dos 5 perfis de mielinização.
certo? Eu já falei de 4, na verdade. Depois eu vou falar do quinto, que é o rígido. Depois eu vou falar das... A gente sai um pouco do assunto... Vou falar das 7 personalidades de Freud primeiro, para ficar um pouco mais fácil de entender. E ainda vai ser meio confuso, tá? Na quarta e na quinta parte, eu vou falar sobre os 7 chakras e as 10 safiras. Aí vai ficar fácil de entender. Espero vocês.